neste momento, o nosso irmão Ivanildo que vai proclamar. Vai cantando, meus irmãos, Santo Espírito. E nós vamos clamar nesse momento. Vamos clamar a vinda, o batismo no Espírito Santo sobre a vida deste nosso irmão, sobre este profeta do Senhor, para que ele possa ser um canal de graça, que o Senhor possa usá-lo. Nós te convidamos, Senhor. Vem, Senhor, tocar no coração do Ivanildo, na sua mente, nos seus lábios. Nós queremos ser inundados, Senhor, pela tua glória, através do anúncio que ele vai fazer, através, Senhor, da proclamação que ele vai fazer. Usa, Senhor, com autoridade, usa, Senhor, com todo o poder, com todo o destemor, toda a autoridade, Senhor, da palavra. Nós te pedimos, Espírito Santo, inunda o nosso coração, inflama, Senhor, que a tua palavra, Senhor, que será proclamada através da vida do Evanildo, da boca dele, possa ser, Senhor, uma espada de dois gumes, possa nos dar força, Senhor. Usa. Primeiramente, Senhor, eu quero te pedir a força, Senhor, do teu Espírito na vida dele. Glória, Maria, e consagremos a vida do Ivanildo, a Virgem de Pentecostes. Que Nossa Senhora possa interceder por ele, pelas suas causas, pelas suas necessidades, junto à face do seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, amados e amadas que acompanham online o grupo de oração Fonte de Água Viva. Então, meus amados, o tema de hoje: minhas fraquezas me fazem dependentes de ti. Então, meus amados, meu nome é Ivanildo, sou servo deste grupo de oração Fonte de Água Viva, sou casado, minha esposa se chama Andressa, temos uma filha chamada Luísa, que Deus nesse momento possa visitar cada um deles. Também coloco diante desta palavra que Deus nos convida na noite de hoje a nos colocarmos em combate, em oração, diante das nossas fraquezas. Então, meus amados e amadas, cada um de vocês que estão nos acompanhando pelo meio de comunicação, que desde já o Espírito Santo de Deus possa visitar cada um de vocês nesse momento. Então, que possamos, neste momento, pegar a palavra de Deus, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 5 ao 10. Que sabemos que estamos vivenciando este mês de graça, de bondade e de alegria. Um mês muito festivo, aonde sabemos que se aproxima a grande dádiva de Deus. Eu tenho certeza que esse tema que foi colocado na noite de hoje é o próprio Deus que quer nos falar, no meu coração, no seu coração. Ouçamos esta leitura da carta de São Paulo, capítulo 12, versículo do 5 ao 9. Desse homem eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, a não ser das minhas fraquezas.
Pois ainda que me quisesse gloriar, não seria insensato, porque diria a verdade, mas abstenho para que ninguém me tenha em conta de mais do que vem a mim ou ouve dizer de mim. Demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear e me livrar do perigo, da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que me apartasse de mim, mas ele me disse: basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto, sofrido por amor de Cristo, porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Amados, isso é palavra do Senhor, graças ao bom Deus. E para que possamos semear em nossa vida a cultura do Espírito Santo, temos que quebrar em nossa vida o orgulho. O orgulho que muitas vezes nos torna fracos na presença dos homens, mas na presença de Deus devemos a cada dia nos prostrar em oração, em humildade. Porque vejamos que Paulo teve que passar pelo espinho na carne para passar a ser humilde, alegre, e Paulo também foi sincero. Ele teve a sinceridade no seu coração. Então, meus amados, cada um de nós, como participante, como homem de Deus, como pessoas atuantes na igreja de Cristo, vamos passar, muitas vezes, por fraquezas humanas, mas o espiritual sempre vai nos fortalecer. Porque muitas vezes achamos que somos independentes. Muitas vezes achamos que não dependemos de ninguém, que não dependemos do outro irmão. Mas o Espírito Santo de Deus, a palavra de hoje, vem nos ensinar que somos dependentes de Deus. Não existe ninguém independente. Todo mundo, cada um de nós, somos dependentes de Cristo, dependentes de Deus. Devemos buscar honra dos altos céus. Porque muitas vezes não acreditamos na força de Deus. Muitas vezes nos entregamos fácil na fragilidade. Muitas vezes nos colocamos fracos em nossas fraquezas. Muitas vezes esquecemos de buscar o apoio de nosso Senhor Jesus Cristo, de buscar o apoio da palavra de Deus. Somos dependentes de Deus. Somos dependentes de Cristo. Somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Somos dependentes desta cultura do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos modela, ele nos lapida e nos torna homens e mulheres novos pelo Espírito Santo de Deus. Vejamos que Paulo vem dizer que basta-te minha graça, basta-te a graça de Deus para nos tornar fortes. Não devemos deixar que as fraquezas nos tire a graça de Deus. Não podemos deixar que as fraquezas nos tire a bênção que Deus colocou
para cada um de nós. Devemos sentir alegria muitas vezes. Quantas vezes cada um de nós se sentimos fracos? Mas muitas pessoas se sentem fracas, mas não busca o verdadeiro Deus, não busca as coisas que Deus oferece, as coisas que agradam a Deus. A gente muitas vezes ficamos fracos na oração, se esquecendo que no momento que estamos fracos, é o momento de nos prostrar diante de Deus, de nos prostrar diante do altar, entregar diante de Deus as nossas fraquezas. É sendo sincero com Deus. Paulo era sincero com Deus. Paulo foi convertido. Paulo caiu do cavalo, se converteu a Deus e foi anunciar a palavra de Deus. Quantas fraquezas veio para Paulo no momento que ele pregava, que ele se converteu a Deus? Quantas pessoas julgaram Paulo, que se chamava Saulo, porque perseguiu os cristãos, e quando foi convertido para Deus, muitas pessoas esqueciam de ver a força de Deus que se manifestava no apóstolo Paulo. Mas ele me disse, basta minha fé, porque é na fraqueza que revela totalmente a minha força. A fraqueza muitas vezes vem nos revelar aonde precisamos melhorar. Porque sabemos que somos humanos, somos prestes a errar. Somos prestes a errar no caminho de Deus. Mas Deus, Ele não vai tirar a nossa graça, porque Deus ele é misericordioso. Mas Deus também nos puxa a nossa orelha. Não podemos gloriar nas coisas terrenas, mas nas coisas que agradam a Deus. Quantas pessoas na noite de hoje, no mundo que vivemos, preferem praticar as coisas que não vêm agradar a Deus, que não vêm trazer grandeza de revelação do Espírito Santo? Não podemos deixar que o orgulho tome conta da nossa graça. Não podemos deixar que o nosso orgulho nos tire da graça de Deus. Não podemos deixar que o nosso orgulho nos tire de buscar os irmãos para Deus, de buscar almas para Cristo, almas para Deus. Porque devemos todos os dias buscar nos livrar da vaidade que o mundo nos oferece, das fraquezas que o mundo nos oferece. Porque somos dependentes de Deus. Somos dependentes da graça de Deus. Mas para que a graça de Deus aconteça, não é simplesmente pedir a graça de Deus. Não é simplesmente pedir forças para Deus, mas ter atitudes de pessoas dependentes da graça dele. Se eu dependo de Deus, eu vou buscar ter uma intimidade com Deus, ter uma vida de oração com Deus. Eu vou buscar ter uma intimidade com os anjos, com os santos, com Maria, com Deus, com tudo aquilo que Deus nos oferece. Eu vou ter mais tempo para meditar o meu santo terço. Eu vou ter tempo para ler a Sagrada Escritura. Eu vou ter tempo para colocar diante do altar as minhas fraquezas. Então, meus amados, estamos aqui hoje, vivenciando o acontecimento da graça. Mas muitas pessoas que neste momento escutam a palavra de Deus, que se achava dependente, se ache dependente de Deus, porque sabemos que a pessoa que é independente, ela muitas vezes esquece que a independência não é sua, que Deus é dependente da sua vida, que você depende de Deus. Por mais que você não acredite, tudo o que fazemos em nosso dia a dia, Deus está presente. Deus é presente. Deus está no meio de nós. Mas muitas vezes nos tornamos tão independentes que esquecemos que temos um Deus que dependemos buscar todos os dias da nossa história.
Veja que a sinceridade de Paulo, sabemos que esta visão, o espinho na carne, após a visão da revelação, que manteve Paulo humilde. E essa humildade de Paulo quer trazer para cada um de nós, que possamos não ser insensato, mas que possamos ser verdadeiro, ser mais humano, mais agradecido a Deus, mais grato a Deus, mas que saibamos que somos dependentes da oração. Um combatente que não ora, cai muito fácil. Mas aquele que ora, aquele que busca, aquele que acredita, ele consegue combater as forças espirituais maus, as forças carnais que nos rodeiam, e consegue ir em busca do espiritual que é Deus, ter uma intimidade com o Espírito Santo. Então, meus amados, para que a gente possa ter uma cultura de Pentecostes, possa ter graça de Deus, possa ser dependentes de Deus, devemos ter uma intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, meus amados, precisamos confiar em Deus, acreditar em Deus, acreditar naquele que deu a vida por cada um de nós. Então, meus amados, no versículo 7, demais para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne. Quantas vezes, meus amados, a dificuldade nos torna humildes. Mas, meus amados, não é só na dificuldade que devemos ser humildes, não. Devemos ser humildes dia a dia com os nossos, em nosso trabalho, com nossos irmãos, com os nossos familiares. Devemos ser pessoas que buscam agradar a Deus. Porque sabemos que Satanás muitas vezes quer nos tirar da graça. Satanás muitas vezes quer nos tirar das nossas atitudes cristãs com Deus. Porque Paulo diz que porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Meus amados, se vocês hoje estão se sentindo fracos, peça auxílio a Deus, que Ele pode nos dar força totalmente. Se na sua família está sendo fraco para anunciar o amor de Deus, procure ser dependente de Deus. Porque minhas fraquezas me fazem dependentes de Ti. Então que possamos, todos os dias, meditar em nosso coração e dizer assim: Jesus, minhas fraquezas me fazem cada dia mais, cada vez mais, dependente da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia e do Teu amor. Não é à toa que Jesus se entregou, se colocou na cruz por cada um de nós, se entregou na cruz pela nossa salvação, se faz sacrifício no altar para a nossa salvação diária. Então, meus amados, aqueles que muitas vezes, ao olhar para o altar, onde é consagrado Jesus, em toda a Santa Missa no mundo inteiro, é Jesus Cristo que nos convida a ser dependente da salvação. E aquelas pessoas que reconhecem que é dependente de Cristo, são aquelas pessoas que vão de encontro de Jesus, vão de encontro do Salvador do mundo. Crê e acredita que aquele pão não é um pão depois de consagrado, é Cristo que nos quer fazer dependentes dele, dependente da graça, dependente do amor, dependente da nossa espiritualidade. Então, meus amados, pode observar a Santa Cruz. Então, coloque neste momento a sua família, as suas fraquezas diante da graça de Deus. Meu irmão e minha irmã, meus queridos e queridas, que acompanham o grupo de oração online,
Quem estiver com a sua Bíblia, coloque a mão sobre a sua Bíblia neste momento e declare: Senhor, que as minhas fraquezas não me façam desistir da graça que o Senhor me chamou e revelou para cada um de nós. Que eu, Senhor Jesus, tenha mais atitudes de estar mais próximo de Ti, Senhor. Porque Paulo, mesmo nas suas fraquezas, ele não desistiu da missão de anunciar o Evangelho, de anunciar o Salvador, Jesus. Então, meus amados, a igreja nos convida. Por mais que venham pessoas nos afrontar, dizer muitas vezes contra a palavra de Deus, não se preocupe, meus irmãos e irmãs. Sinta a alegria. E nas necessidades, busque a Deus. Porque Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é um Deus verdadeiro. Ele é um Deus fiel, que quer o melhor para você, que nos acompanha nesta noite. Então, meus amados, gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Meus amados, este gloriar nas minhas fraquezas não é se fazer de coitado, de humilhado, é se colocar realmente na presença de Deus, se prostrar na presença de Deus. Amados, não importa a sua dificuldade, não importa a sua falta de oração. O que importa é que agora se coloque dependentes de Deus. Porque é nas suas fraquezas que Deus quer habitar no seu coração. Mas não fique só nas fraquezas. Busque gloriar as coisas de Deus. Essa sim devemos ter gratidão. Mas jamais gloriar nas coisas que o mundo oferece. O mundo oferece muitos caminhos, mas para cada um de nós, cabe escolher o caminho certo. Mas Jesus nos convida hoje, o caminho certo é Ele. Então, meu irmão, se você estiver fraco na noite de hoje, se você estiver fraco na sua oração, busque, se prostre e entregue essas fraquezas no altar de Deus. Entregue essas fraquezas nas suas orações. Entregue essas fraquezas em sua vida e intimidade com Deus, com você. Com Deus e com você. Porque sabemos, por mais que a gente fale, mas Deus deixa bem claro na palavra de hoje. Nas perseguições, no profundo desgosto sofrido de Cristo, porque quando sinto fraco, então é que sou forte. Jesus disse que não vai ser fácil. Ele não disse assim, você vai sair anunciando a palavra de Deus, você vai ser atitude de cristão, mas não vai ser perseguidos. Vai ser perseguidos. Meu irmão, se você é participante da graça, é comungante de Cristo, que comunga a Eucaristia, como se estivesse comungando fogo do Espírito Santo, tudo de bom vai acontecer. Mas tenha certeza, se você realmente não pedir que as coisas se afastem do seu meio, aquilo que te atrapalha, quando o irmão te afrontar, meus irmãos, não afronte de volta. Ore pela vida dele. É difícil. Quando o irmão dizer para você, meu irmão, vocês têm idolatria, diga, não, eu acredito em Deus. E a imagem que eu tenho na minha casa de Nossa Senhora, as imagens que eu tenho dos meus santos de devoção, é um exemplo de vida. E não porque eu adoro, é porque eu venero o exemplo daqueles santos. Mas eu tenho Cristo na cruz, que deu a vida por mim, deu a vida por cada um de nós, deu a vida pela humanidade. Então, meus amados, quem estiver online nesse momento, nesses minutos que resta para acabar o grupo de oração, que possa pegar a palavra de Deus
e se prostrar diante da palavra de Deus nessa noite, antes de dormir, e colocar diante da palavra de Deus as suas fraquezas. Eu não sei quais as suas fraquezas, irmãos. Eu não sei a fraqueza que tem no teu coração, mas Deus conhece teu coração. Somos dependentes de Deus. Não somos dependentes desse mundo, somos dependentes de Deus, aquele que nos dá tudo. Deus é dono de tudo. Desde o nascer ao pôr do sol, Deus se faz presente. Então, meus amados, não esqueça, ao deitar, se proste na presença de Deus, ore na presença de Deus, coloque suas fraquezas. Eu não sei suas fraquezas, mas Deus sabe. Eu não sei aonde você precisa ser forte. Não sei se você precisa ser forte no seu grupo de oração. Não sei se você precisa ser forte e depende de Deus no seu ministério. Eu não sei se você necessita da bênção de Deus na sua família. Minhas fraquezas me fazem dependente de Ti. E eu vou mais além, meus irmãos. Se você é fraco na fé, se torne forte. Se alimente da palavra, se alimente da graça de Deus. Tenha uma atitude de cristão. Como todos os santos foram. Todos os santos tiveram suas fraquezas, mas não desistiram do caminho. Todos os santos tiveram suas fraquezas e não desistiram no caminho. Então, meus amados, eu não sei qual é a situação de hoje que você está passando na sua fraqueza, mas você tem um Deus do impossível. Amados, eu não sei qual é a sua deficiência, mas Deus tem respostas para as suas deficiências. Meus amados, eu não sei aonde precisa melhorar. Eu não sei aonde que precisamos de Deus. Então, meus irmãos, eu pergunto para você, não é eu, é Deus que pergunta. Aonde estão as suas fraquezas? Agora é você em Deus. Então, meus amados, vocês que estão em casa neste momento, coloque a mão no seu coração neste momento. Aqueles que puderem, feche os olhos e se pergunte nesse momento: aonde está sendo as minhas fraquezas? Aonde eu dependo de Cristo? Aonde eu dependo do Espírito Santo de Deus na minha vida? Seja sincero nas suas orações. Deus está tocando um coração de pedra. Deus está tocando naqueles corações de pedra que não quer deixar Deus entrar na vida deles. Somos dependentes de Deus. Confiança, meus amados. Se Paulo teve um espinho na carne, nós temos também as nossas dificuldades. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu sei qual é a minha dificuldade. Mas Deus conhece o seu coração. Então, meus amados, que possamos neste momento deixar que o Espírito Santo, deixar que essa música que irá ser tocada neste momento, que não seja simplesmente uma música, mas que seja um encerramento, e que o Espírito Santo de Deus, através dessa música, possa preencher a nossa história, a nossa vida, a nossa família, o nosso ministério, os nossos grupos. Que essa música também possa fortalecer também a nossa comunhão, a nossa unidade com a RCC de Campo Limpo, ou aliás, a RCC do mundo inteiro. Que possamos ter essa unidade, nos tornar fortes e depender sempre de Deus. E para encerrar, meus irmãos, eu deixo só uma palavra. Deus depende de você. Ou aliás, Deus depende da sua resposta. Mas Deus, Ele não vai te buscar. Ele quer que você vá ao encontro dEle. Como muitas pessoas foram curadas.
Então a palavra de hoje é essa. Você que se sente que está fraco, busque ter uma dependência com Deus. Que possamos nesse momento escutar essa música, encerrando esta graça, mas que sejamos sinceros com Deus a partir de hoje e a partir de nossa história. Amém? E possamos escutar neste momento essa música que o próprio Deus vai tocar os nossos corações. Com tua mão, ó meu Senhor, segura-me, pois não me atrevo ao passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Tua mão, ó meu Senhor,